Bom dia, mais uma vez. Mais uma vez, faço a repetição. Portanto, hoje nós vamos abordar o tema ligado aos impedimentos do casamento. E também olhando para a lei da família, que está plasmado, portanto, nos seus artigos 31, 32, ou 32, 33 e 34, portanto, estão plasmados lá os impedimentos do casamento. E elas praticamente desmembram-se em três categorias, onde nós podemos encontrar impedimentos dirimentes absolutos, temos impedimentos dirimentes relativos, também temos os impedimentos impedientes. Portanto, nós estamos aqui a usar termos efetivamente jurídicos, Que se calhar mas também melhor, seria melhor para ser mais fácil. para ser mais fácil. Quando falamos de impedimentos dirimentes, só por si só a palavra impedimento, portanto, é uma circunstância. Portanto, neste caso, como estamos a falar dos casamentos, é uma circunstância que obsta à não realização do casamento. Portanto, e olhando para o dirimento, portanto, é uma palavra que podemos encontrar tanto no dicionário jurídico como podemos encontrar no dicionário da língua portuguesa. Portanto, dirimento significa, de forma resumida, anular. Ok. Portanto, aqui estamos nas circunstâncias que impedem a realização do matrimônio ou do casamento, subjamento como é conhecido. Também estamos perante a questão do casamento, portanto, absoluto, não é? Ou relativo. Então, nos impedimentos absolutos, são aqueles que não têm como dar a volta, independentemente que haja outras condições, mas não tem como dar a volta. Aqui estamos a falar, por exemplo, da questão da maioridade ou menoridade. Ou seja, e nós sabemos que, portanto, na República, portanto, neste caso de Moçambique, onde nós estamos, a idade para contrair matrimônio são 18 anos. Então, abaixo dos 18 anos, aqui estamos perante a um menor. Então, esse é um dos impedimentos absolutos. Portanto, não se pode realizar o casamento nessas condições ou nessa idade. Apesar de que... A lei não abre abas para porque há quem diz, ok, há uma lei, mas pode-se reverter e a lei não é absoluta, não é? Sim. Mas neste caso, principalmente, como aqui está bem a dizer, sim, que é absoluto. É absoluto. Não tem aspas, não tem a lei não abre espaço. Mas iremos ver mais adiante o que é que acontece caso haja esse casamento, portanto, do menor. O que é que acontece? Porque também temos que olhar para a questão da emancipação. E também temos que olhar para a questão da autorização dos pais para que esse menor, portanto, case. Agora, aí também nós temos que levantar a questão, portanto, menor. Qual é a idade que significa menor? Mas na República de Moçambique está dito ou está plasmado na lei que até abaixo de 18 anos, não é? Ainda considera-se o menor. Então, mas só pode casar... Essas negociações que está aqui a falar, apesar de ser absoluta, vamos aí contradizer a questão dos casamentos prematuros, então. É diferente. É diferente. Casamentos prematuros até que não existem casamentos prematuros. Ok. O que existe praticamente o que existe são uniões prematuras. Okay. Para o casamento, conforme a tipologia, sim, é que o casamento praticamente deve ser casamento, mas não é casamento, porque casamento é um instituto reconhecido judicialmente, não é? Pelo Estado moçambicano, onde que, portanto, há todos os preparos até a realização do casamento. Mas quando estamos perante a junção de duas pessoas, não é? Aí estamos não pela lei, aí estamos a falar da união. Então, neste caso, quando estamos a falar de menores, 14 anos, como nós temos visto aí na sociedade, portanto, aí estamos a falar de uniões prematuras, praticamente, que não entram neste contexto dos impedimentos. Mas, por lei, está impedido, ou seja, ninguém pode juntar-se com um menor. Apesar que, pronto, já acontece nas sociedades, não é, moçambicanas, 16 anos, mas o que não é permitido por lei, não é permitido por lei. Mas agora, se esse casamento quer ocorrer com o indivíduo, não é? Portanto,
com uma idade acima de 18 anos, com 17 anos, com uma criança, talvez com menor de 17 anos, esse casamento pode não ser permitido. Pode não ser permitido, porque depois nós podemos ver lá mais adiante quando formos a falar dessa questão. E conforme eu dizia anteriormente, que para além da questão da idade, não é, que tem que se olhar, que é um dos impedimentos absolutos, não é? A questão da demência. Portanto, se nós temos um indivíduo, por exemplo, com uma demência, mesmo que haja intervalos lúcidos sobre esse mesmo indivíduo, não é? O casamento praticamente não pode ser realizado. Aí também estamos perante portanto, a esta questão do impedimento absoluto. Mas acontece. Não posso afirmar. Acontece. Não posso afirmar. Ok, estamos a falar de demência, não a questão com intervalos lúcidos. Não, deficiência diferente. Deficiência é diferente, estamos a falar de demência. Porque nós faculdades psicológicas. Sim, psíquicas, neste caso. São faculdades psíquicas. Sim, porque nós podemos, por exemplo, termos um indivíduo que vemos no dia a dia, portanto, a caminhar normalmente, mas por algum momento ele tem alguns problemas. É o que é chamado por intervalos lúcidos. Então, esse indivíduo eventualmente pode ser inibido para que o casamento seja realizado, seja do lado masculino, seja do lado feminino. Também estamos perante ao impedimento no casamento não dissolvido também, porque se o indivíduo também casou e entende que deve casar a uma outra pessoa, se não dissolveu o casamento anterior por via do divórcio, neste caso, divórcio até sentença, não é? Até que haja uma sentença e que se emita a certidão e que vai comprovar junto à sua conservatória que divorciei-me, então aí também não pode. Falamos bem até desta questão na semana passada. Falamos muito bem na semana passada. Então, este indivíduo praticamente também está proibido por lei, que ele praticamente não pode casar novamente. Então aqui estamos perante a circunstâncias absolutas, neste caso. E depois temos as circunstâncias relativas. Portanto, as circunstâncias relativas, olhamos para a questão do parentesco. O que é que acontece? Aí nós... Vamos entrar para isso. Sim, o que é que acontece? Nós temos algumas situações em que tanto o pai, primos e primas, o pai, até irmãos. Então, porque eu não sou da tua mãe, eu não fui mais, de repente apaixonaram-se. Aí estamos perante ao impedimento relativo, porque existe uma relação entre as famílias. Não quer dizer que não se pode, mas existe um impedimento. Há um instrumento. Isso. Portanto, se calhar quando fica a união de facto, mas também a lei também não permite, porque hoje em dia... Mas não quer dizer que não possam, mas a lei não quer... E isso também já está plasmado, por exemplo, na questão da união de facto. É isso. Da união de facto, porque a união de facto ela tem que ser atestada através das autoridades administrativas e registrado, portanto, no devido livro na conservatória, não é? Pelo conservador, que estes indivíduos estão em união de facto. E logo, os primos também não podem casar-se entre si. Fazendo uma pausa também, eu creio que a lei da família está num caminho muito bom. Sim. E que está a fazer, podemos dizer assim, vigorar essas questões de ok, vocês se uniram em união de fato, mas, atenção, estamos perante um indivíduo que tem os seus direitos. Sim. E estamos perante um outro indivíduo que também tem os seus direitos. Ambos têm os seus direitos. Porque o que acontece é que quando há rompimento, é a questão dos direitos que acabam sofrendo, depois também há menores e a lei não tem como, muitas vezes, cautelar certas situações devido à falta mesmo da utilização daquilo que são as ferramentas judiciais para contrair talvez o matrimônio e por aí. Bom, o que está plasmado, portanto, que é um dado novo, é que a união de facto não basta só que o indivíduo esteja a viver em união de facto, mesmo que viva 20 anos. Exatamente. Se o casamento não está registrado, ou essa união de facto não está registrado, esse indivíduo pode acordar amanhã e casar.
Exatamente. Então, esta nova lei já está acautelada. Essas situações já aconteciam muito também. Acontecia muito. Então, já está acautelado, portanto, deste instrumento jurídico. Exato. Em que indivíduos que, pelo menos que se prove que estiveram juntos a viver por 3 anos, não é? devem se dirigir, ambos por um requerimento. Eu penso que isso já expliquei na semana passada, as autoridades administrativas, todo aquele processo. E isso também valerá, que haveremos de ver mais tarde, aquilo que nós vamos chamar de declarações de impedimentos, não é? Como é que a declaração acontece. Mas como ainda estamos nos impedimentos relativos, eu estava dizendo o seguinte, que os impedimentos relativos ocorrem praticamente na linha reta, no parentesco da linha reta. Okay. Ou seja, o parentesco da linha reta, portanto, eles todos partem do mesmo tronco comum. Ok. Ou seja, se calhar explicar melhor. Ou seja, nós temos o avô, ok, temos o bisavô, temos o tetravô, temos os filhos. Então, esses são todos da linha reta. Temos um tronco comum de descendência. Então, esses indivíduos não podem casar entre si. Não podem casar entre si. Mas também podemos olhar para a questão do casamento, portanto, na linha colateral, que também não pode existir. Portanto, na linha colateral estamos a falar daqueles que descendem não do mesmo tronco comum, mas de um mesmo descendente. Estamos a falar dos tios e sobrinhos, ou tias e sobrinhas. Então, esses indivíduos também, por lei, também não podem contrair casamento entre si. Esse também é um dos impedimentos. Outro impedimento que podemos encontrar mais adiante, estamos a falar da questão do sogro e nora. Não pode também, por lei. Então, aí também é um dos impedimentos. Então, há situações que eventualmente ocorrem. A nora esteja divorciada. Mesmo que esteja divorciado, existe praticamente este impedimento por lei. Aí é uma questão. Ok, está divorciada, mas não tem, por exemplo, vamos dizer, divorciou-se do seu filho, mas não tem nenhuma laço de parentesco estilo crianças, não tem nenhum menor. Mesmo assim, há um impedimento? Aí já estamos a falar de afinidade. E a afinidade também é um dos impedimentos. É um dos impedimentos. Muito então, bem. a afinidade é um dos impedimentos, porque criou-se laços de afinidade durante criou-se muito tempo. Então, laços. de forma nenhuma, que pelo facto de tanto ter se divorciado do filho e o pai vai buscar esse que era a esposa do filho e casar-se. Aí também a lei não permite. Então, tem que se provar em função da declaração de impedimento, que, portanto, este sujeito esteve unido, portanto, comigo durante tanto tempo e tendo-se separado e, portanto, pode-se mover uma ação de declaração de impedimento para a realização desse casamento. Então, portanto, por via disso também a lei não permite. Também temos a questão da família de acolhimento. A família de acolhimento nós temos visto, portanto, na nossa sociedade, eu penso que isso acontece em todo Moçambique. Há uma família que eventualmente não tenha posses para poder sustentar a sua criança em termos acadêmicos, por hipótese, e tem uma família que acha que pode ajudar e pode tomar conta dessa criança ou desse menor, não é? Vem em sua casa, estuda e cresce e torna-se uma pessoa adulta. Portanto, o filho desta casa onde foi acolhido a criança não pode casar com esta criança que foi acolhida. Mas isso acontece, infelizmente. Mas não deve acontecer. Se isso acontecer, pode-se mover também uma ação de declaração de impedimento para que não aconteça este casamento, com os seus devidos fundamentos. Mas, neste caso, interrompendo-lhe, quem pode mover a ação? Ou, neste caso, quem pode talvez fazer a denúncia? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode intentar uma declaração de impedimento. Até o vizinho. O vizinho ou pessoa com poderes para o efeito. Com poderes para o efeito. Familiares que do menor, o dono do menor veio, e aproveitando esta questão que falou, da questão quem pode fazer o impedimento. Nós estamos numa situação em que um casal esteve a viver durante, por hipótese, 10 anos, 15 anos. E o indivíduo, ou os sujeitos, prefiro assim, os sujeitos, pode ser homem ou pode ser mulher, os sujeitos, um dos sujeitos entende que a relação já não está tanto, e sai
e começa a preparar a papelada, e a outra parte não sabe, mas ainda está aqui na mesma casa, não é? O que vai acontecer é que esse indivíduo vai ao registro ou vai à conservatória, vai casar. E a senhora se apercebe, ou o sujeito, um dos sujeitos apercebe-se, sim. E quando chega à conservatória, não, este indivíduo não pode casar porque é meu marido, digamos, por hipótese. Sim. Tem que provar. Tem que provar. Tem que provar. Porque a lei diz o seguinte, que está apto para o casamento todo indivíduo que não tenha contraído um matrimônio, portanto, anterior, ou tenha dissolvido o matrimônio anterior. Então, se esse indivíduo em nenhum momento chegou a casar ou a contrair matrimônio, então a lei o permite que ele o faça. Mesmo que tenha 20, 30 filhos na relação anterior, mas se esta relação, é por isso que é chamada na nova lei de família, a união de facto deve ser atestada pelas autoridades administrativas. Será que as pessoas têm informação disso? Estamos a divulgar, estamos aqui. Estamos aqui, é verdade. Estamos aqui para isso. Está certo. Sim, estamos aqui. Mas é preciso haver uma maior divulgação. Porque as pessoas ainda continuam a contrair relações, neste caso... da união de facto. União de fato, normal, jovens, sim, que estudaram, licenciados, tudo. Já estamos aqui a falar, as pessoas estão há 3 anos, tiveram algum problema, que estão num processo, estão numa questão de público, quer dizer, não fizeram isto. Sim. Está a ver? Então, eu acho que é preciso haver um pouco mais de divulgação, é preciso chamar mesmo a atenção. Sim, concordo, mas pronto, conforme eu estava a dizer, esta é uma das formas também da divulgação, sim, portanto, eu penso que os sim, telespectadores estão a acompanhar o programa. Então, há esta declaração de impedimento, e essa declaração de impedimento pode ser movida pelo interessado, mas também deve provar. Provar como? Neste caso, se esse indivíduo ou esses sujeitos ficaram durante os 5 ou 10 anos juntos e existe a prova do registro da união de facto, esse documento pode ser apenso a essa declaração de impedimento, que essa declaração de impedimento é feita junto à conservatória, não é? Junto à conservatória, e o conservador vai analisar e tem 3 dias, neste caso, os nubentes, para contrariar, não é? As alegações que vêm, portanto, na declaração de impedimento, mas também este sujeito que vai mover esta declaração de impedimento para a realização deste casamento, ele deve provar por documentos, e não só também pelos documentos, mas assim deve provar, pode chamar testemunhas, também para poderem provar. Sim. E há um prazo, que são 5 dias. Uau. Então, fim dos 5 dias, este indivíduo não consegue provar que estes indivíduos não podem, ou estes sujeitos não podem realizar o casamento, portanto, o conservador anule a realização do casamento. E depois também há sanções para este indivíduo, não é, que moveu uma ação de declaração de impedimento. Então, ele pode ser condenado por falsas declarações. Pode ser condenado por falsas... Tem suas consequências. Ele pode ser condenado por falsas declarações. Então, também há que ter muita atenção. Não basta só dizer esse indivíduo não pode casar. Não pode casar por quê? Por quê? Prova. Qual é a prova que Qual é a prova que traz disso? Não, e há muitas provas. Uma delas é... Se calhar o indivíduo... Pode-se dar um caso, que estou a trazer aqui, portanto, nessa discussão. Pode-se dar o seguinte caso. O indivíduo casou... tem portanto, tem a sua certidão de casamento, mas por negligência ele não vai averbar na sua certidão de nascimento, porque todos os atos devem ser averbados na certidão de nascimento. Porque esse indivíduo, para casar, fosse-lhe solicitado a certidão de nascimento, onde não constava nada em termos de averbamento que ele era casado. Então, ele casou, por hipótese, e não averbou. Ele está a ver em Maputo. E sai em missão de serviço, se calhar vai ver em Nampula, por hipótese. Conhece alguém lá e diz, ok, quero casar consigo, quero casar comigo, sim. Certidão, ele traz a certidão não está averbada. Então pode casar ele novamente? Pode casar novamente, mas, se esta pessoa com quem vivia, se o casamento não foi dissolvido, se ele souber, pode intentar uma ação. Isso. A dizer que esse indivíduo... é casado. Já é casado. E aí este indivíduo também pode sofrer uma sanção. É crime, porque aí estaria,
portanto, é em burla, porque está a burlar alguém que vai casar enquanto que não está habilitado para o efeito. Então, é muito fundamental a todos que casem, ou que estão casados, depois de terem a certidão de casamento, encaminhar a certidão, portanto, para a sua conservatória, portanto, onde foi registrado, de modo que seja averbado na certidão de nascimento. Esta questão de deixar essa responsabilidade para os indivíduos, eu creio que ainda pode ser uma lacuna, mas pode ser algo que, se houver uma força um bocadinho mais para a questão, neste caso, do nosso Estado, né? Sim. E olhar para isso também como um ponto, ainda que seja pequeno, como um ponto por se resolver também, em vez de deixar esta responsabilidade diretamente para o indivíduo, também manter esta responsabilidade na questão de, depois do registro, pegar-se para lá, não é? Para o registro de nascimento, porque aí o indivíduo já não tem como. Aí há duas possibilidades. A primeira é que podemos dizer que a responsabilidade é individual. Começamos por aí. Exatamente. Começamos por aí. Mas, tendo em conta que o próprio Ministério da Justiça não é, está num processo de informatização dos atos, dos registros, não é? Acredito que um dia vamos chegar até lá. Exato. A partir da altura que o indivíduo casou, e, portanto, automaticamente a informação vai fluir até a sua certidão de nascimento. Então, isso pode evitar essas burlas que eventualmente possam acontecer nos casamentos. Exato. E vê-se também a importância, a questão da informatização, né? Os computadores, tecnologia. A tecnologia de informação. Eu penso que informação. Eu creio que se nós conseguirmos, vamos lá, ser rápidos um bocadinho nessa questão, vai resolver muitos problemas. Vai resolver, tendo em conta que, portanto, já está lançado o próprio Ministério através do Código de Registro Civil, não é? Atualizado, que é a Lei número 12 de 2019. Portanto, também está incluso o CIRVEC, se não estou errado, acho que a expressão é essa, assim. Portanto, já ocorre, não é? Essa emissão, portanto, eletrônica de determinados documentos, já existe. Então, acredito que um dia também chegaremos lá, que o indivíduo, logo que case, emitir a sua certidão, não é, de casamento, e logo também a informação também já estará na certidão de nascimento deste mesmo sujeito. Então, portanto, são essas formas de impedimento que nós vamos encontrar ao longo, praticamente, da lei da família. Agora, outra questão também é que, quando estamos a falar dos impedimentos, e vimos também a questão das penalizações, os indivíduos podem ser penalizados. Voltando também para a questão da minoridade, conforme estávamos a ver aqui, a questão da minoridade. O que é que acontece? Portanto, não basta só a vontade das partes, ou de um dos pais, ou de um dos tutores, não é, estar interessado que o seu filho vá realizar casamento, deve ser submetido a um processo no Tribunal dos Menores. Deve ser submetido a um processo junto ao Tribunal dos Menores por via do requerimento. Então, aí o juiz, praticamente do Tribunal dos Menores, é que vai anuir se este menor pode ou não, verificando, portanto, as capacidades físicas deste menor, que aí é um pouco discutível, e verificando também as condições psíquicas deste menor. Se ele está em altura, praticamente de ir assumir efetivamente um lar, digamos assim, essa que é a expressão mais correta, né? Então, o juiz, praticamente, neste caso, deve anular, mas também olhando, tendo em conta que o Estado moçambicano, não é, está a favor das crianças, no interesse superior das crianças, e não estou a ver um juiz anular um casamento do menor. Então, que esperemos que a criança atinja os 18 anos e vá casar. Então, é aí mais uma vez... Existem consequências como a menina engravidou, então os pais ficam naquela pressão, não, minha filha tem 17 anos, tem que casar. Engravidou? Com quantos anos? Com 17, vamos lá supor. Aí praticamente vamos olhar para outras questões. É menor, essa pessoa vai ser responsabilizada que engravidou. Logo, é o menor. Não pode. E ali está mais que claro. Esse indivíduo vai ser penalizado. Porque envolveu-se com uma menor. Envolveu-se com uma menor. Independentemente da idade, mas a partir da altura que ele praticamente é maior de 18 anos, aquela criança é menor. Então, que se espera que atinja os 18 anos para não ter essas complicações todas de ter que se anuir ou não o casamento por parte da justiça.
Doutor, estamos aqui a falar sobre este tema que é interessante e que falamos também das implicações do impedimento. Vamos à questão, antes de entrarmos para quem pode arguir, podíamos dar o exemplo aqui, estávamos aqui a falar muito bem, se uma menor engravida e os pais decidem que esta menor tem de casar, às vezes também partem para aquilo que é o lobola. Nós já sabemos disso, muitas famílias fazem isso porque as filhas engravidaram e o moço tem que assumir e por aí. Eu queria a sua opinião acerca disso. Tá sim, mais uma vez, para dizer o seguinte, que se esta menor, deu um exemplo de 17 anos, está em estado de gestação, e está a casar, eventualmente poderá ter ocorrido a questão que eu mencionei anteriormente, solicitar junto ao Tribunal dos Menores a autorização. E quem deve solicitar essa autorização? É o pai, porque primeiro o pai é que diz, ok, nestas condições tanto a minha filha gostaria que ela casasse. E aí, por via de um requerimento, submete ao Tribunal dos Menores com os seus devidos fundamentos. Com os seus devidos fundamentos. E o juiz vai analisar, efetivamente, todas as circunstâncias que aqui nós falamos. Portanto, neste caso, estamos a dizer que a menor está em estado de gestação. Está em estado de gestação. Se calhar, o juiz pode avaliar essa circunstância, não é? E anuir praticamente a realização desse mesmo casamento. Exato. Deu um exemplo aqui, se calhar nós podemos talvez trazer esse exemplo aqui, acerca de, independentemente da menor ser, existem menores que não têm aparência de menor. Falou aqui do exemplo de violação em que esta pessoa interveio a dizer que não, eu não sabia que esta pessoa tinha 12 anos. Por hipótese, sim. Por hipótese. O estado físico que aparentava ou que apresenta, não é? Portanto, não levou a esse sujeito que avaliasse a idade exata dessa menor. Mas conforme eu disse anteriormente, nenhum juiz também está a favor do casamento de menor, logo não vai aceitar. Logo não vai aceitar. Okay. Apesar de haver estes parentes na lei, o juiz, portanto, observando as características físicas e psíquicas do menor, pode avaliar a situação, não é? Exato. E cabe ao juiz, praticamente, dar o aval. Então, se o juiz não der o aval, este menor não pode casar. Neste caso, quem está com a faca e o queijo na mão é o juiz. É o Estado moçambicano, né? Porque o juiz representa o Estado. Ok. Sim. Muito bem. Eu queria saber também, acerca da lei da família, há alguma outra ferramenta que defenda esta questão de impedimentos matrimoniais? Se não, também podemos ultrapassar a questão. Não percebi a questão? No Código de Família, né? Código de Registro Civil, né? Se há alguma outra ferramenta que fala sobre o impedimentos matrimoniais. O que acontece é que o Código de Registro Civil, portanto, é uma ferramenta complementar à lei da família. Portanto, essas duas leis complementam-se entre si, não é? Okay. Então, vamos ver que alguns artigos que estão na lei da família, podemos encontrá-las já mais explícitas no Código de Registro Civil. Portanto, as ferramentas são exatamente as mesmas que aquela que nós anunciamos. Okay. Agora, também esteve aqui a comunicadora a levantar a questão de alguns pais que a criança é menor e depois submete ao lobolo. Não é? Então, para dizer o seguinte, que o lobolo não é casamento. Isso. O lobolo não é casamento. Né? O lobolo, portanto, é um ato que é praticado pelas comunidades como práticas costumeiras. Né? Como práticas costumeiras, mas não é, no entanto, o casamento em si. Daí que, portanto, não temos como, não é? Por via da lei, impedir esse mesmo lobolo. Mas também, se este menor for para o lar e as autoridades administrativas o souber, os pais são sancionados. Opa! Sim, os pais. Porque, por lei, é impedido, portanto, a união prematura, não é? Sim.
Porque esse aqui é o termo correto, não casamento Não prematuro. casamento, Sim. união prematura. Sim, união prematura ou união dos menores, né, com indivíduos adultos. A lei não permite que isso aconteça. Não é? Esses indivíduos, praticamente, podem ser penalizados também. Exato. Então, logo daí, deve-se evitar esse espaço de que, apesar de ser, esta é minha filha, apesar de ser menor, eu tenho que lobolar, porque o A, B, C, D, E, F, em diante. Exato. A questão, vou deixar esta para a última questão, vou trazer aqui uma mensagem de uma telespectadora. Elisa diz que está separada há 7 anos, pode-se casar se fazer o divórcio, se um deles quiser casar. Não percebi bem a questão dela, mas eu penso que está claro. A lei, esse aí nós encontramos dentro de um dos impedimentos, não é? O que é que diz a lei? Diz o seguinte, que o indivíduo, respondendo à questão da senhora, Sim. ela pode se casar desde o momento que tenha se divorciado, se que casou, porque uma coisa é união de facto. Ok. Se a união de facto estiver totalmente registrada, primeiro deve dissolver esta união de facto. Só aí é que pode realizar novo casamento. Se casou, também primeiro deve divorciar e casar. Agora, a lei diz o seguinte, que este indivíduo, mesmo tendo divorciado, não pode casar dentro do prazo de, portanto, estamos a falar aqui de 6 meses. Não deve casar. Aí estamos a falar do prazo internupcial. Ok. Portanto, o indivíduo tem a sentença do divórcio e em 2 meses já está a preparar o casamento. Esse é um dos impedimentos. Ok. Deve ficar à espera 6 meses. 6 meses. 6 meses. Então, para dizer a essa telespectadora, se é que ela divorciou de facto, como que tem a sua sentença, ela já pode casar, porque eu acredito que já passaram os 6 meses, e já está há 7 anos, digamos assim. Exato. Eu penso que foi tudo bem explicado e mesmo como última questão, se calhar, quem pode arguir, né? É assim que se diz o termo, sim. As causas suspensivas da celebração do casamento. Portanto, é o conservador, neste caso, porque o conservador, portanto, o processo todo é remetido à conservatória do registro civil, não é? Ou à conservatória onde, portanto, os sujeitos da área da sua residência, não é? O conservador vai analisar todos os documentos, porque a partir do requerimento, os padrinhos, a zona da residência, e verificar também as certidões, né, de nascimento, quais são os averbamentos que constam lá, verificando esses todos os pressupostos, portanto, a publicação do edital. Exato. A questão do edital, quanto tempo leva até submeter-se? São 8 dias. 8 dias. Sim, 8 Quando dias. se faz o pedido para o edital é fixado, matrimônio. portanto, por aí 8 dias. E se alguém conhecer um impedimento, então, durante esse período, vai remeter, portanto, a declaração. Não adianta nada chegar o dia do casamento e ir lá. Sim, porque há esses prazos que nós afirmamos. Sim, há aquela questão da pessoa que quer aparecer de repente lá na cerimônia. Sim, dizer que não pode. Não pode. Não. Será que isso é válido? Não é válido. Não é Como válido, nos porque a pessoa vendem teve nas espaço. novelas. A pessoa teve espaço. A pessoa foi dado espaço, Ok. não é? Durante este todo o tempo. Então, se não apareceu naquele momento, mas também podem-se verificar certas situações. Isso. Imaginemos que a pessoa não estava cá e a mulher ficou, ou o marido entendeu que devia, portanto, partir para uma nova relação, por via de casamento, mas também é um pouco complicado, porque o processo de casamento não é de um dia para o outro. Mas o conservador, ele pode parar o casamento se houver alguma... Pode. Primeiro tem que se olhar a questão da segurança. Isso. Deve salvaguardar a segurança de todos os intervenientes dentro do próprio processo. Exatamente. Então, pode-se parar a realização do casamento e tentar perceber as partes e, em função disso, o conservador vai analisar se valer a pena continuar ou valer a pena interromper ou para 1 hora mais tarde ou para um outro dia. Ok, está certo. Então vai-se avaliar as circunstâncias. As circunstâncias. Sim. Está certo, doutor, muito obrigada.
Gostaria que, em jeito mesmo de despedir, pudesse também falar mais um bocadinho acerca do IPAJ, ou onde é que as pessoas podem dirigir-se para poder lhe encontrar lá, não é? Muito obrigado. Portanto, agradecer mais uma vez à TV Maná. O IPAJ, conforme já é subejamente conhecido, está em todos os distritos, concretamente aqui na cidade de Maputo, em todos os distritos municipais, onde podem se dirigir. Eu, concretamente, estou no distrito municipal de Xiamanculo, não é? Rua Vitor Gordon, número 59. Então podem se dirigir lá, não encontrando a mim, onde encontrar os outros colegas que lá estiverem, e serão bem atendidos. Muito obrigado.